nesse primeiro momento, foi quando a gente reabriu o museu, depois de restaurado, depois de revitalizar a praça, foi fazer a primeira exposição. Essa primeira exposição, nós ainda não tínhamos conseguido restaurar parte do nosso acervo, então nós recebemos a exposição do Marco Antônio, que trouxe a história dos 140 anos do teatro, foi muito bem recebida, foi muito bem narrada, foi muito bem construída por ele através do projeto de lei. Então, logo à saída do Marco Antônio, a gente já tinha conseguido fazer parte do restauro de um pequeno acervo do nosso museu, e essa exposição vai ser ofertada para vocês a partir do dia 15 de maio, com a previsão da inauguração no dia 19 de maio, onde a gente vai ofertar para a população itauense parte desse acervo que estava abandonado, agora devidamente restaurado, devidamente possível de ser apresentado à população. E esse trabalho não só resgata, o poder que a gente tem de mexer com a nossa memória, de trazer de volta esse acervo, como também a responsabilidade com o setor patrimonial, que a gente traz de volta o uso devido desse acervo. Essa exposição recebe o nome de Religare, do latim quer dizer religião. A gente vai fazer uma narrativa passando pelo acervo religioso da nossa cidade. Então são peças que fazem conotação ao catolicismo, ao espiritismo, às igrejas evangélicas, ao candomblé. A gente está muito feliz com essa primeira exposição. Ela vai ser dividida em duas etapas. No momento em que ela se inaugura, a gente segue fazendo o restauro da segunda etapa, um trabalho minucioso, mas que vai ser mantido. O projeto é esse, a gente vai ficar um ano em cartaz com o Religare, e junto com o Religare a gente consegue retomar as atividades do café do museu. Nós fizemos um planejamento, alguns artistas aqui chegaram a se apresentar no café do museu, na Praça da Estação. Talvez o nosso maior desafio à frente da gestão da cultura é a gente ter um local tão grandioso, tão memorável quanto a Praça da Estação, e que virou um local de tamanho abandono. O que nós fizemos na gestão passada foi direcionar shows. A gente percebia os picos, quando tinha-se uma atração cultural, a gente atingia uma excelência de levar pessoas, famílias, levar entretenimento saudável. Quando não se tinha essa intervenção, rapidamente as pessoas conseguiam fazer uso de novo desse espaço. Eu estou referindo a prostituição, tráfico de drogas, a céu aberto durante o dia. Nós pegamos o valor que a gente trabalhava com essa intervenção, a gente tinha tabelado o valor de R$ 2.500 para fazer essas intervenções culturais, com recurso próprio da cultura. Nós dividimos esse valor por uma intenção de atingir um número maior de atrações de R$ 2.500 para R$ 500, com o intuito de fazer premiação no quesito voz, violão, talvez algumas outras intervenções. A gente está falando nessa pegada exclusiva do museu. Porque a gente teve diversas reclamações dos moradores, também uma área residencial, diante dessas intervenções culturais, onde a gente levava banda, levava uma estrutura de som às vezes maior. A gente até tentou experimentar, receber o projeto Cidade Conversa na Praça da Estação, e a gente entendeu que a gente precisa de trazer definição para os nossos espaços culturais. Ali na Praça da Estação tem uma conotação cultural e tem uma permissividade que estrangula a gente de pensar em eventos maiores. Então a gente está hoje comprando essa nova ideia de fazer essas pequenas intervenções no formato voz e violão, uma peça teatral tipo um stand-up, tipo um solo, algumas coisas nesse sentido, porém de forma semanal. A gente tem uma parceria com o pessoal da Estação de Carros Antigos, que faz um projeto maravilhoso na Praça da Estação, mesmo com o museu fechado. Eles seguiram com esse projeto, se chama Estação Carburada, todas as quintas-feiras. Nós assumimos o compromisso de todas as sextas-feiras a gente vai colocar uma intervenção cultural. No primeiro momento, a gente está destinando para voz e violão, e no segundo momento, a gente quer fazer parceria com os atores, já conversando com alguns, para fazer números só, coisas muito rápidas, mas para manter uma adesão. E o pessoal do café acabou, assim, fazer mais uma intervenção cultural aos sábados. Essa é por conta e risco deles. Mas é importante a gente entender que a gente já ganhou uma intervenção cultural com uma agressividade, com um conteúdo muito maior. E lá, às quartas-feiras, acontece um terço da população que se junta para rezar lá. Então, nós consideramos que ali vai ser de quarta a sábado, intervenção cultural frequente. Isso vai ajudar com que a gente traga mais responsabilidades para a nossa sociedade e entender que a preservação é uma ação continuada.
Nossa maior vitória vai ser quando a gente conseguir tirar esse uso, esse mau uso do local e colocar as pessoas para visitar o nosso acervo do museu, visitar a nossa biblioteca municipal, que nesse momento está atravessando uma mudança. Nós estamos trocando o telhado completo da biblioteca, nós compramos novos computadores, vamos fazer uma biblioteca digital, estamos transcrevendo todo o nosso acervo de forma digitalizada. Isso, como biblioteca municipal, é um avanço memorável, uma vez que a gente tem um acervo bibliográfico em Itaúna, por ser uma cidade pequena, um acervo muito interessante comparado com algumas cidades. Então, esses pequenos investimentos que têm sido feitos à frente da Secretaria, eu acho muito importante vocês saberem. Como a gente tinha um espaço no JK, onde concentravam algumas atividades culturais, entre elas o Centro da Juventude, onde a gente teve que se adequar a uma adaptação de mudanças de local, a gente teve que improvisar uma mudança de forma rápida e de forma que a gente conseguisse ao mesmo tempo responder, inclusive, uma solicitação do Ministério Público. Então a gente procurou agir de forma rápida. Infelizmente, alguns projetos a gente não consegue parar a Secretaria para assim fazer as ações. Então, de forma improvisada, a gente alugou um espaço aqui na Getúlio Vargas, do lado da drogaria Araújo, está recebendo o nome provisório de Casa de Cultura, e dentro dessa Casa de Cultura nós direcionamos algumas oficinas culturais e levamos de forma ainda bem tímida, de forma ainda bem pequena, o Centro da Juventude. A gente tem grandes projetos para ser discutido em relação a isso, mas precisamos de recursos, precisamos de projetos, isso vai ser discutido em um outro momento, mas nesse primeiro momento, para a gente não parar as atividades culturais, nós precisamos de fazer isso de forma a conter a não paralisação das atividades culturais. Uma outra intervenção importante que veio também para compor a pasta da Secretaria de Cultura e Turismo é o projeto do Inac Curumim, que já fez parte do desenvolvimento social, já fez parte da Secretaria de Educação, e diante das intervenções culturais, através das oficinas, percebeu-se uma aceitação e uma expansão e aceitação do projeto muito melhor do que nos outros equipamentos. Então, para a gente tem sido um grande desafio fazer gestão também à frente do NAC, que é um projeto que funciona contra turno escolar. Ele tem um reforço para a turminha, para poder fazer atividades como dever de casa. Ele tem um reforço de merenda escolar. Todos os alunos que frequentam o projeto merendam na casa, tomam café da manhã, almoçam. Então, essa responsabilidade também ficou a cargo da Secretaria de Cultura e Turismo. Outro braço importante que nós entendemos, que nós trouxemos, que eu gostaria de apresentar para vocês, isso já foi veiculado algumas vezes. Assim que nós assumimos a gestão da Secretaria de Cultura e Turismo, talvez um ato singelo, mas de uma força expressiva, foi a retomada da área externa, que até então era conhecida popularmente como estacionamento do Rena. Isso foi usado durante anos, e no primeiro dia da nossa gestão nós passamos a corrente e fizemos uso do espaço, retomando as atividades na área externa. Recentemente recebemos alguns projetos culturais. Na semana passada recebemos 2 projetos da Minas, um deles a Máquina do Tempo, concentrou aproximadamente 450 pessoas na área externa participando desse projeto. A gente entende que esses equipamentos precisam ser articulados, precisam ser melhorados, e a gente precisa conseguir mostrar o poder, que a gente precisa de recursos para dar manutenção e manter o bom trabalho que vem sendo feito. Diante dessa perspectiva trabalhada, nós conseguimos fazer diversas melhorias também no equipamento aqui, que hoje é a sede da Secretaria. Nós conseguimos trocar todos os equipamentos do teatro, sonorização e iluminação, conseguimos fazer toda a melhoria na parte tecnológica dos equipamentos que se usam para trabalhar na Secretaria, o setor de educação patrimonial, que faz o trabalho aqui hoje dos ICMS culturais, não tinha nenhum computador, mesas, cadeiras, e hoje a gente consegue ofertar uma qualidade melhor para que esses trabalhos sejam conduzidos e, de sua vez, a gente consiga atingir notas mais interessantes do ICMS, gerando arrecadação de dinheiro. Um ato importante que nós confeccionamos também aqui à frente da Secretaria foi modificar o decreto de locação do Teatro Silvio de Matos. Antigamente, quando os artistas faziam uso do espaço Silvio de Matos, eles tinham obrigatoriamente, fazendo uma portaria de bilheteria ou fazendo gratuitamente, tinha-se a obrigatoriedade de pagar um aluguel de R$600.
nós conseguimos tirar esse aluguel e colocamos uma contrapartida para que os artistas que confeccionarem espetáculos aqui, esses espetáculos não forem proporcionados à cobrança de ingresso, se não tiver cobrança de ingresso, o uso é gratuito. E a gente ainda cede os técnicos da casa, toda a sonorização, toda a iluminação. Eu lembro muito do Ralph, eu pedi até que participasse, o Ralph está aqui hoje como instrutor, de um projeto que o Ralph fez aqui no final do ano. Ele fez um musical, ele pagou o aluguel, teve que contratar a sonorização, contratar a iluminação, e o espetáculo dele para a época, infelizmente não teve público, que gerou uma adesão bacana, e você vê um artista que proporciona um espetáculo riquíssimo. No final desse espetáculo tem que pagar pelo uso do espaço, é revoltante. Então, eu acho que foi uma tremenda vitória para nós, porque nós condicionamos, até nós nem encontramos essa maneira de trabalhar em nenhuma cidade que nós visitamos. Nós colocamos que quando o artista tiver interesse de fazer uso do teatro, de forma que ele vá confeccionar uma bilheteria, nós colocamos a condição de 10% no resultado. Ou seja, se você vendeu R$1.000, você vai pagar R$100. Se você não vendeu nada, você não paga nada. Eu acredito que essas pequenas ações mostram que a gestão tem tido uma preocupação de caminhar, tendo consciência das dificuldades que a gente encontra para proporcionar os nossos espetáculos. Esse resultado para a gente trouxe uma agenda para o nosso teatro em comparação com um aumento de quase 500%. Quando nós assumimos aqui a gerência de cultura, a agenda do teatro tinha 2 espetáculos de agosto a dezembro. Hoje a gente confecciona em média 15, 20 espetáculos a cada 3 meses e a gente tem conseguido trazer algumas bandeiras, como por exemplo, os domingos, a gente recebe um projeto de direção em cena pela sua segunda etapa. O projeto tem proporcionado uma colocação cultural onde todos os domingos o teatro é lotado de crianças com espetáculos gratuitos. E isso é uma outra vitória que a gente conseguiu trabalhar ao longo dos anos. O nosso teatro não tinha o projeto de AVCB. Esse projeto de AVCB é um projeto de combate a incêndio, que é exigido pelo Corpo de Bombeiros, foi muito difícil de conseguir. Esse projeto se arrastou por 4 longos anos, o teatro sendo reformado, sendo totalmente restaurado, e a gente, sem o AVCB, a gente não conseguia receber por diversas vezes projetos de lei de incentivo. As grandes empresas patrocinadoras de projetos, eles exigem, quando vão captar projetos de artistas, que todas essas documentações estejam em dias. E principalmente casas de espetáculos é necessário ter o seu AVCB. Então, quando a gente conseguiu trazer esse AVCB, a gente conseguiu romper esse lacre, de forma que hoje o nosso teatro consiga receber não só os espetáculos dos nossos artistas com toda a segurança que a gente precisa, como grandes espetáculos, como tem acontecido aqui, grandes eventos que têm vindo compor a nossa casa de espetáculos. Uma novidade que nós trouxemos, junto à casa do Teatro Circo de Matos, foi essa adaptação e modernização dos equipamentos, podendo hoje, inclusive, ofertar musicais. A gente tinha um equipamento de sonorização completamente precário e hoje a gente consegue perceber que já trouxemos vários projetos musicais sem ter a demanda de contratar qualquer tipo de equipamento, tornando o nosso teatro completamente capaz para poder receber qualquer tipo de espetáculo. Uma outra intervenção cultural muito importante que gostaria que vocês soubessem também, que a gente tem trabalhado bastante, é a confecção do nosso calendário cultural. Alguns membros do Conselho de Cultura estão aqui, enquanto os trabalhos estavam continuados, até essa pausa que a gente teve que mudar as nomenclaturas, as composições do Conselho, nós solicitamos que cada membro do Conselho apresentasse as suas respectivas datas importantes para que assim a gente conseguisse direcionar essas intervenções para o calendário cultural. Nós tivemos algumas propostas da capoeira, do Denis, estamos apreciando, tentando trazer a possibilidade de executar da música, da dança, e isso para a gente tem sido a primeira ação para que consigamos trazer as intervenções culturais em consonância com o nosso corpo cultural. A gente conseguiu manter também os festivais de cultura, entre eles o Festival de Cenas Curtas de Teatro, começou com premiação de R$150, que eram 15 troféus de R$15, e no ano passado nós fizemos a premiação de R$10.000.
Então, um salto para a gente considerável, uma vez que a Secretaria de Cultura nunca teve orçamento, nunca teve esse critério de olhar para os nossos artistas e pensar que essas colocações e considerações valorizam e alimentam uma riqueza cultural. Nós fizemos o mesmo salto no Festival da Canção, que na primeira vez que nós executamos aqui não teve premiação, e nós conseguimos também premiar no ano passado R$10.000. E diante desses pequenos passos que a gente tem proporcionado, a gente tenta ao mesmo tempo acompanhar todas as intervenções. Quando foi nomeado secretário de Cultura e Turismo, eu procurei aprofundar as relações com a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Diante do nosso trabalho, à frente da Lei Aldir Blanc, que foi um trabalho que nós trouxemos como pioneiros da região Centro-Oeste, fomos grandemente referenciados na Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, a tal ponto que eu ganhei uma cadeira como representante territorial do Estado de Minas Gerais. São 26 representantes que compõem a região de Minas Gerais. A região de Divinópolis ela é composta por 61 cidades e a minha cadeira é a cadeira do gestor responsável para levar informações de editais, de projetos, para que essas pessoas consigam, por sua vez, estreitar informações, como está acontecendo agora com a Lei Paulo Gustavo, que já vou falar alguma coisa importante. Eu queria reforçar mais um pouquinho acerca da Lei Aldir Blanc. A época que nós trabalhamos o projeto, eu me lembro por diversas vezes de ir às rádios, jornais, rodas de conversas, fiz lives na internet tentando trazer ciência para a população da importância de acompanhar os passos que foram dados, porque o recurso ele esteve aí, os nossos artistas que participaram conseguiram receber, e nós conseguimos com excelência repassar esse recurso no prazo 1 da execução da lei. A lei ela teve prorrogação por 2 edições no seu projeto de tramitação, que diante dos municípios que não conseguiram se adequar às normativas do projeto, eles não queriam que esses municípios devolvessem recurso e acabaram estendendo esse prazo. No nosso caso, nós fizemos ele na primeira etapa. Eu me lembro de uma dificuldade enorme, e que eu vou dividir com vocês, que nós entendemos naquele momento que era extremamente importante atualizar o cadastro de artistas. Esse cadastro de artistas, gente, nós fizemos na Lei Aldir Blanc, e foi o que possibilitou que nós soubéssemos quem eram os artistas atuantes e artistas não atuantes. A gente solicitou à época uma comprovação de 3 anos que esses artistas deveriam comprovar de atividade cultural, a título de que a gente não contemplasse aquele artista que não tivesse atuante na área. Como a gente tinha no nosso cadastro de artista que há 20 anos não atuava mais. E como se tratava de uma lei emergencial, no momento de pandemia, a nossa preocupação foi ter o maior senso de justiça para que esse recurso chegasse de forma rápida e segura e com toda a lisura que nós trabalhamos. O nosso primeiro passo, para eu poder falar aqui da Lei Paulo Gustavo, essa semana eu tive contato com o subsecretário de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais e ele me garantiu que o projeto ainda está para regulamentação. Não existe ainda nenhuma informação segura de que o dinheiro vai cair como foi proposto no projeto de lei no dia 10 de maio. Existe uma perspectiva de que isso aconteça. Isso ainda não é certo, ainda tem muitas conversas para serem articuladas. Uma das considerações que foi colocada à frente da Paulo Gustavo, e nós gestores estamos entendendo que isso pode ser talvez um atraso, é a descentralização da informação. Eles criaram muitas conversas paralelas ao projeto de forma não objetiva. O nosso intuito, inclusive apresentei essa ideia, seria dividir as cadeias, dividir os núcleos culturais e propor uma roda mais direta. A gente entende que, como foi feito na Lei Aldir Blanc, os artistas precisam de ter voz nesse mecanismo. E, por suas vezes, esses projetos precisam ser mais contundentes, precisam chegar mais compostos. E às vezes a gente expandir demais essa conversa de a lei ficar tramitando fora do objetivo final, que é trazer os projetos, trazer a execução, tem atrapalhado o bom uso e a chegada desse recurso. A última conferência que a gente vai ter na próxima semana, a gente espera que o Estado solte um edital modelo para que as cidades entendam a importância e a chegada desse recurso. O que nós entendemos, e é muito importante que vocês entendam, que a Lei Paulo Gustavo, ela traz na sua raiz uma contemplação quase que direcionada para o audiovisual. Essa preocupação de conseguir fazer esse recurso
tramitar em todas as cadeiras culturais, como a dança, como a música, como o teatro, como o hip hop, como o grafite, é que está sendo o maior desafio. Várias cidades não contêm no seu acervo cultural produtores que trabalham com audiovisual. Nós temos modelos de cidades que têm no seu hall de cadastro 100 artistas e nenhum deles do audiovisual, para poder dar um suporte de forma que a gente consiga contemplar. Uma sugestão nossa foi que esses projetos pudessem ser transitados territorialmente. Cidades que não têm produtores ou artistas que trabalham com audiovisual possam receber de outras cidades. Então isso gerou uma perspectiva maior. Aqui em Itaúna nós temos sim um grande número de artistas que trabalham com isso, mas diante da maior dificuldade, nem todos eles têm equipamentos que possam proporcionar o que a tônica da lei pede, confecção de grandes produções. Então isso está sendo estudado, isso é um projeto ainda, apesar de estar acelerado as reuniões, apesar de estar sendo discutido amplamente, são 3, 4 reuniões por semana que a gente tem participado, e o nosso entendimento é que sim, o recurso chegará ao município de Itaúna, nós vamos receber mais de R$800 mil pela lei Paulo Gustavo. Então, eu queria propor que, através dessa primeira conversa nossa, nós colocássemos como uma obrigação de discutir abertamente, democraticamente, civilizadamente, a maneira de direcionar esse recurso para que todos possam ser contemplados com dignidade, com o melhor conforto para direcionar seus projetos culturais. A época da lei Aldir Blanc, o que nós pudemos fazer diante da questão emergencial foi dividir o valor em partes iguais. A Paulo Gustavo, ela vem com essa questão emergencial, mas não é mais atômica levar esse dinheiro de forma emergencial. Então a gente pode proporcionar, fazer projetos em outras esferas, não com esse viés apenas da questão emergencial. Então a gente precisa de sentar, entender o nosso equipamento cultural, entender a abrangência disso tudo. Um exemplo que a gente pode fazer é aproveitar calendários de eventos que existem na nossa cidade e promover confecções de documentários, confecções de registros de vídeos e filmagens para poder contar e assim imortalizar a nossa etnia cultural. Essa preocupação ainda precisa de passar por muitas mãos. O nosso posicionamento acerca de falar sobre a lei Paulo Gustavo, principalmente estando à frente dos gestores territoriais de Minas Gerais, é a preocupação de não disseminar uma informação desencontrada. A gente tem uma obrigação, uma responsabilidade de trazer essa informação para vocês de forma que a gente consiga, de forma estreita, de forma rápida, de forma segura, centralizar esse recurso. Então hoje, o nosso compromisso na próxima semana é uma reunião direta com o secretário de Estado, com a direção da lei Paulo Gustavo. O norte do país já está se posicionando para lançar o primeiro edital, e a gente está atento a isso e precisamos, a partir desse momento, entender o que nós podemos confeccionar. Não existe nenhum projeto que dite o ritmo que isso possa ser captado. Então é muito importante que nós nos proponhamos uma roda de conversa mais continuada, mais dinâmica, para trazer representantes de cada segmento e discutir essas ideias de forma democrática. Volto a falar que no Aldir Blanc nós usamos a questão emergencial e isso foi feito de forma acelerada. Para o projeto Paulo Gustavo, precisamos sensibilizar. O eixo do projeto, ele defende quase 60% dos seus recursos de forma direcionada para o audiovisual. E ele direciona uma parte da sua fração para as outras áreas culturais. Mas já flexibilizaram um projeto de lei que você possa usar um outro recurso que não contemple o audiovisual nessas cidades que não têm esses eixos completados. Então, gente, é muito importante vocês agora continuem atuantes, que esse não seja apenas um encontro para a gente propor essa conversa, mas que a gente se proponha discutir amplamente. Itaúna tem excelentes produtores culturais. Eu tenho acompanhado a Bel de Abreu desde uma, que está à frente de projetos culturais, tramitando aí na esfera a nível estadual, a nível nacional. É de grande importância a gente entender que pode ajudar e agregar informações de como direcionar projetos culturais na Lei Paulo Gustavo. Nesse primeiro momento, a gente precisa de colocar consciência em todos vocês. Nós vamos fazer uma ampla campanha de recadastramento dos artistas. Nós vamos desconsiderar o cadastro que existe da Paulo Gustavo
da Aldir Blanc, perdão, e vamos refazer esse cadastro com o intuito de atualizar e acompanhar cada artista em seu segmento cultural. Então, gente, o cadastro, quando foi feito da Aldir Blanc, foi um cadastro simples. É um cadastro que vocês vão trazer o material de vocês, pessoal, com documentos, comprovante de endereço, de residência e a comprovação de que vocês estão atuantes na área cultural. Esse cadastro vai permitir que a gente consiga, através dele, fazer projetos destrinchando o recurso da lei, sabendo como equalizar cada setor cultural. Então, a partir da próxima semana, fiquem atentos às redes sociais da Prefeitura para que nós possamos liberar esse cadastramento de forma digital, de forma presencial. A gente ainda vai estudar como fazer isso, mas é preciso que vocês se posicionem rapidamente assim que liberarmos esse edital. Sem mais delongas, eu precisava de fazer algumas considerações sobre os equipamentos culturais e sobre os nossos trabalhos, mas a proposta aqui hoje é que nós trocemos algumas informações, escutar um pouco a palavra de vocês. Se alguém quiser começar com alguma pergunta, pois não, deixa eu ver. Sim. Quando nós atualizamos os equipamentos culturais, a gente está até expondo ali no painel o nosso plano municipal de cultura, atualizado e já inserido nas plataformas para que nós consigamos tramitar, inclusive, para recursos para o nosso fundo municipal de cultura. A gente tem um fundo municipal de cultura, a gente tem um fundo municipal de turismo. Esse fundo existe. Nesse primeiro momento, esse fundo, a utilidade dele é para que nós consigamos trazer projetos para dentro do fundo. A Secretaria de Cultura e Turismo, recém-criada, ainda não tem na sua ficha orçamentária recursos para direcionar para esse fundo. Então, diferente da cultura, a parte patrimonial tem o ICMS cultural, que é confeccionado, que proporciona recursos que caem no fundo patrimonial. O turismo tem o seu trabalho do ICMS do turismo, que joga recurso no fundo do turismo. O fundo de cultura ainda não existe no ICMS, não existe ressalvas cotidianamente que possam nutrir esse fundo. O desafio para nós aqui hoje é que nós consigamos desenvolver projetos na Secretaria e levar para as empresas, que as empresas possam fazer parcerias públicas privadas, alimentando esse fundo e, através de recursos desse fundo, a gente liberar editais que contemplam os nossos artistas. A gente sabe que esse trabalho é possível, a gente sabe que esse trabalho está acessível, mas nós precisamos de acompanhar todo o trabalho da Secretaria. É muito difícil dirigir um projeto desse, mas a gente tem estudado formas de fazer isso. Nosso setor de CBS tem planejado formas de fazer isso para que o nosso fundo de cultura tenha recursos para liberar editais para contemplar os nossos artistas. Existe, mas por hora sem recursos. Pois não, bem? Primeiramente, boa noite. Tenho algumas considerações para fazer, mas fazendo cor da calma, a gente precisa urgentemente da reativação de forma realmente efetiva do centro da juventude. O nosso questionamento de hoje, representando a juventude de Itaúna, cadê o cidade e nossas juventudes? Aí, né, Jorge, você contou que tem um marco, inclusive eu ganhava no estado marco, e a gente entende um pouco desse marco. O João Pedro, o microfone não? Se tem recurso para o NAIS do Rio, por que não tem recurso para as nossas juventudes? Até porque no nosso município a gente não tem nenhuma política pública voltada para a juventude. O único espaço que a gente tem é o Centro da Juventude. Então o nosso questionamento é esse, sabe? O Centro da Juventude, ele não precisa de muito para funcionar, porque a gente já provou, a gente já mostrou que a juventude de Itaúna, que os grupos culturais conseguem manter o espaço funcionando, um espaço ativo, que era o que acontecia na Praça do Esporte JK. Uma outra questão também que a gente traz hoje é a questão do setor de apoio para os produtores culturais de Itaúna, para os artistas, porque tem muita gente que faz arte, que produz, que faz acontecer, mas não tem um CNPJ, não tem um MEI, não tem um portfólio, não sabe como se cadastrar em um edital cultural. Então a gente precisa urgente de um setor desse para dar apoio aos artistas aqui de Itaúna, aos grupos aqui de Itaúna. A gente não pode mais ficar só mediando um apoio, um patrocínio de R$20
R$50, R$100, para a gente fazer os nossos rolês, os eventos acontecer. Então a gente vai pedir isso também, a gente vai pedir que a gente possa fazer parte da construção da Conferência Municipal de Cultura, tendo em vista que o Ministério Federal já soltou o calendário, né, de organização das conferências de culturas municipais, estadual e federal, e para isso a gente precisa do Conselho Municipal de Cultura ativo. E eu quero solicitar, João, se possível, que pelo menos 2, 3 pessoas que estão aqui presentes hoje, e principalmente a galera da batalha, não sabe quem é da batalha, levantar a mão, e nós da batalha, a gente do hip hop, a nação hip hop, o hip hop que esse ano completa 50 anos, a gente está numa mobilização também nacional, que a gente possa ter pelo menos uma cadeira, nem que seja para a gente sentar, porque eu sei que a gente não tem direito à voz, apesar que a gente não tem direito à voz porque na lei que cria o conselho não tem a indicação da cadeira do hip hop. Mas como a gente vê que na nossa cidade o hip hop ele existe, aqui do Maurício, então é isso, vou dar a palavra para falar também se vou prolongar isso. Bom, a prefeitura hoje tem um setor que dá um suporte para qualquer pessoa, não só artista, para o cidadão atualmente, um setor gratuito, no segundo andar, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que dá um suporte para a pessoa confeccionar o seu meio. Em relação ao suporte aos artistas, a gente pode falar abertamente aqui, eu converso em nome de algumas pessoas, e até do João da Mata, que está aqui mexendo no som, quando não era um trabalhador da Secretaria de Cultura e Turismo, a gente sempre se disponibilizou com aquilo que a gente tem. A gente acabou de criar uma secretaria, nós precisamos de saber caminhar com os equipamentos que nós temos nas mãos. Existem projetos de trazer um corpo profissional para a secretaria, onde cada área tem o seu atuante, de forma que a gente possa atender com profissionalismo tudo aquilo que é cobrado da secretaria. E uma primeira bandeira que eu trouxe era que a secretaria deveria ter um setor que profissionalizasse os nossos artistas a ponto de conseguir confeccionar projetos culturais. Isso é um sonho, isso é um trabalho que a gente tem, esse desejo de trazer para dentro da secretaria, mas ainda não conseguimos fazer isso, porque, como falei no começo, nós éramos uma gerência de cultura e acabamos de transformá-la numa secretaria. Nós precisamos ainda vencer algumas etapas em algumas situações para conseguir comprovar um orçamento maior para justificar essas intervenções. Eu acho muito válido essas colocações, e isso, né, Léo, ajuda a gente a levar essas necessidades para o chefe executivo, um apelo, um clamor, e principalmente perceber que temos vozes sobre os caminhos. Então, meu intuito aqui é exatamente poder amplificar essas colocações e poder mostrar, pessoal, precisamos ter uma atenção maior com isso, é um clamor da classe artística, nós precisamos dar atenção a isso. Junto a essa solicitação, nós temos outras várias que são continuadas, como a gente tem feito com festas tradicionais, como o Reinado, que acontece desde Itaúna e Itaúna, a gente tem conseguido caminhar com a preservação e a memória da festa do Reinado. Sobre a questão da cadeira do Conselho, eu me lembro do Denis, quando ele quis participar do nosso Conselho de Cultura, não tinha uma cadeira para ele. Ele se propôs a vir como ouvinte, hoje ele tem a cadeira dele, porque ele cumpriu todas as participações, e quando teve a desistência por falta não justificada de um membro do Conselho, ele veio uma cadeira dele. Então, ninguém fechou porta para ninguém participar de conselho, o conselho está aberto. A Secretaria de Cultura está aqui todos os dias. A gente recebe por diversas vezes alguns grupos de artistas para conversar, e nem sempre a gente consegue a atenção de todos. Eu me coloco à disposição, entendo essa solicitação de poder estar disponível aqui, extra horário comercial. Eu entendo essa situação, que muitos de vocês trabalham durante o dia. Eu também tenho meus compromissos e nem sempre eu consigo estar disponível. Mas eu entendi que agora, nesse momento, a gente compor essa nova etapa, a gente pode trabalhar com a programação, onde a gente consiga colocar o corpo para dar um suporte técnico para que vocês consigam ter acesso a projetos e trazer ideias de projetos. Como eu falei com o vereador Edem, que citou no último encontro que eu tive com ele, que tem R$100 mil de dinheiro positivo para a construção de uma casa de cultura. Eu falei, vem, vamos conversar, vamos fazer. Eu acho que isso é sempre excepcional, é uma verba que pode trazer uma celeridade para o projeto. Não, só corrigir, gente, não é R$100 mil a construção de uma casa de cultura. O governo federal, o presidente Lula, com a reformulação da Secretaria Nacional da Juventude, eles estão com um programa das estações de juventude, inclusive eu fui participar da inauguração da estação de juventude na cidade
E o governo federal está destinando valores para essas casas para essas estações da juventude e centros da juventude. Como a gente está com uma relação próxima com a Secretaria Nacional da Juventude, a gente já estabeleceu esse valor de R$100 mil para trazer para a nossa cidade. Porém, a gente precisa de um centro da juventude ativo e dentro das diretrizes, inclusive o nosso secretário de olho, a equipe dele, foi conosco conhecer o CRJ lá da cidade de Belo Horizonte. Mas se a gente não tiver um centro da juventude como é estabelecido, não tem como, infelizmente, a gente trazer esse recurso. E fica o desafio que eu lanço para a vereadora Helene, para o Léo que está aqui com vereadores. Como eu falei, a secretaria, quando ela nasceu com um orçamento limitado. A gente não consegue esticar, não existe jeitinho de prolongar o nosso orçamento. Ele é defendido de forma retroativa. Eu desenho a lei orçamentária para esse ano para que ela seja executada no ano seguinte. O que nós fizemos no ano passado foi defender exatamente as intervenções que estão acontecendo no ano de 2023. A gente faz a previsão desse ano para o ano seguinte, mas isso já vem fracionado. Você tem esse valor para fracionar essas intervenções. Então, o que nós precisamos fazer é tentar recursos, tentar parcerias, tentar emendas impositivas, tentar projetos que venham de fora para dentro, onde a gente consiga fazer isso a contento. A maneira que nós conseguimos alugar essa casa para receber o nosso centro cultural, que tem esses oficinas culturais, tivemos que abrir mão de alguns equipamentos para sobrepor o valor. Não dá para a gente alugar o orçamento que ele é previsto por lei. Então, o que nós precisamos entender, que eu expliquei para ele, explico para todos vocês, nós temos uma responsabilidade orçamentária. Eu não tenho condições hoje, com o orçamento que eu tenho, de instalar o dele, construir uma casa para chamar de centro da juventude. Nós temos uma casa, inclusive, se você quiser ajudar, como vereador, a casa do engenheiro, onde é próximo ao museu, essa casa foi passada para o município. A Bel até estava no conselho com a gente à época, foi passada pelo DENIT para os próximos 20 anos. Essa casa pertence ao município. Hoje nós temos uma situação de uso indevido, o morador está lá com uma força de lei, tramitando a nível federal, ele está tentando uso campeão no bem da União. Não cabe, não procede, mas ninguém tem força para tirar esse indivíduo de lá. Nós desenhamos à época até a intenção de transformar lá na Biblioteca Municipal em um projeto cultural, estávamos abertos a todos os tipos de intervenções. Lá poderia ser uma casa de cultura. Só que na esfera política, nós não temos força para pegar um indivíduo que faz posse de um imóvel e tirar. Ninguém tem. A casa é nossa. Talvez a gente possa direcionar as nossas intervenções, trazer de uma forma uníssona a nossa campanha e fazer algo em conjunto. Não estou me sentindo confrontado nos debates e nem confrontando. Estou convidando para quem tiver ideias para que nós possamos fazer uso dessa casa, que nós consigamos trazer. Ela existe, ela está de pé, por ser uma casa próxima à rede ferroviária, com vários anos sem nenhuma intervenção de preservação do bem, a casa ainda está de pé. É uma casa gigante, dá para receber um centro da juventude, dá para receber projetos das artes plásticas, projetos de vários segmentos, porque lá é gigante, que já é nossa. Então, sim, o que eu preciso expor para vocês é que a nossa tentativa de trabalhar com os recursos que nós temos são esses. Eu entendo a demanda, eu entendo a necessidade de termos um centro da juventude, de termos um espaço adequado para o pessoal alcançar seu ritmo jovem, de termos uma escola de música no município que ensine música de forma profissional. Nós entendemos todas essas demandas, nós podemos ter várias intervenções do teatro, da dança, do artesanato, mas nós estamos com um orçamento comprometido. É preciso que nós sejamos mais pragmáticos com as ideias para trazer o progresso, ao invés de a gente propor coisas que a gente sabe que não vai sair. Nesse primeiro momento, não existe um mecanismo que eu consiga construir uma casa para chamar de centro da juventude. Mas existe esse caminho dessa casa, que é a casa do engenheiro. Quem quiser, quem tiver interesse de vir aqui conhecer, discutir sobre o projeto, saber como a gente pode tentar trazer essa casa para nós, essa casa é da cultura. Pois não, Gênero? Boa noite, chefe. Só o microfone, Gênero. Boa noite a todos, prazer participar aqui de uma reunião, espero que ela fique mais cotidiana, mais corriqueira, porque é preciso o tempo todo estar construindo soluções que vão além das nossas equipes. As equipes são qualificadas, mas os realizadores da cultura somos nós, então nós temos que ser ouvidos.
Então, meus parabéns para a iniciativa, eu espero que ela seja permanente, sabe, Jornal? Bom, eu fui presidente do Condepasse, eu fui secretário, mais longevo secretário do Condepasse, estive na origem da criação do FUNPAC, porque a primeira coisa que a gente aprende quando está no setor público é de que sem recurso nada anda. Então a primeira coisa, a primeira iniciativa de todos nós é ter um orçamento para chamar de seu. E foi assim que nós construímos, junto com o Ministério Público, Diogo, e o apoio da Câmara de Vereadores, o Fundo Municipal do Patrimônio Cultural, que hoje tem trazido importantes recursos e nos dado o direito de deliberar sobre esses recursos, com autonomia. O FUNPAC é um fundo deliberativo. Quem escolhe são os seus membros a aplicação desse recurso. Eu também estive, junto com tantas pessoas que passaram pelo Conselho, na origem do requerimento da doação do imóvel Casa do Engenheiro e Estação Santanense para integrar o patrimônio público municipal, porque é inacreditável que dois imóveis tão significativos da nossa história, abandonados, porque não existe mais a rede ferroviária federal, não estivessem sob o domínio do poder do município para podermos criar condições de restauração desses bens. Então, Joe, eu queria fazer uma sugestão a você, porque eu defendi isso no tempo como presidente e secretário. A primeira, em relação à Casa do Engenheiro e a Estação de Santanense. O primeiro desafio era o município ser detentor da propriedade ou do direito de uso. Isso nós conseguimos, depois de uma batalha que a Bel acompanhou parte, eu acho que mais de 10 anos tentando essa transferência. Ela já existe. Nós só vamos ocupar aquele espaço de hoje a partir do momento que nós tivermos um projeto real de ocupação. Porque, de fato, um ex-funcionário da rede ocupou aquele espaço e fez de lá sua moradia. Ele morreu. E agora parece que há um herdeiro que está ocupando e vai permanecer nessa condição enquanto o poder público não apresentar a sua demanda. E aí, Joe, eu acho que ali aquele entorno ali, a Praça da Estação, gente, ele é considerado uma zona de diretrizes especiais. Ou seja, é um lugar onde está concentrado o maior volume em qualidade e em longevidade de todo o nosso imóvel, de todos os imóveis de toda a nossa história. Ali estão os imóveis mais antigos, mais importantes da nossa história. A estação foi um centro de desenvolvimento, de cultura, de movimentação no início do século XX. Aquele é um espaço muito precioso, então ele tem uma diretriz especial. É por isso que mesmo com a autorização do Condepasse, foi barrada a demolição do Hotel Alvorada, porque é uma lei de proteção especial que não poderia permitir, no nosso entendimento, e parece que esse é o entendimento do Ministério Público também, a demolição daquele imóvel. Mas não adianta a gente ficar aqui discutindo se isso é certo ou errado. Você criou um projeto de ocupação daquele espaço, e ele inclui a Casa do Engenheiro, inclui o museu que lá existe, inclui o Hotel Alvorada, inclui a utilização da praça. Então esse é um ponto. Temos que integrar. Eu acho que nós lutamos muito para um departamento de cultura fosse uma secretaria de ouro. Eu fico feliz de hoje poder conversar com o secretário de cultura, o Ivan, o Joey. Então, Joey, tome para si essa responsabilidade, apresente um projeto naquele lugar, porque aquele lugar é muito precioso. A Praça da Estação pode dar guarida a muita arte. Ao grafite, então, eu fico sonhando ali, no museu, naquele entorno todo ali, um grafite bonito, né? Aquele espaço público, assim, com um palco permanente de apresentação. Eu concordo com vocês, são apresentações de pequeno porte. Pode ser nada grandioso ali, bem moradores. Então, esse é um ponto. O segundo que eu queria comentar, o FUNPAC ele foi criado e tem que estar atrelado à defesa, à promoção, à valorização do patrimônio. E nós fomos surpreendidos com o projeto de lei. Eu até fiz um alerta ao Diogo, porque eu estive na Câmara na terça-feira, porque o projeto ele faz primeiro
uma proposta de cachê, né, para os artistas de modo geral, apoio, de premiação, né, chama-se lá o que for, no valor de R$500. Eu acho esse um valor para o artista individualmente, ainda que possa ser uma média dos valores pagos aos artistas ali locais, principalmente os músicos, né, que tocam regularmente nos bares. Eu acho que nós tínhamos que estabelecer um parâmetro com base no salário mínimo, e eu vou explicar por quê. Porque o valor de esse é uma lei. O valor, a lei, ela fixa um valor e esse valor vai depreciando com o tempo. Quando você estabelece um parâmetro dentro do base, um dado que é público e sofre ajustes frequentes para manter o seu poder de compra, você garante que mesmo ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, você continua remunerando de modo adequado. Eu sugiro nesse primeiro momento que, se não puder ser mais, que seja pelo menos meio salário mínimo. Hoje daria R$660 para um artista individualmente. E eu fiz uma observação ao Diogo, que quando ele estabelece no artigo 3º do projeto de lei 61, que o valor poderia ser estendido a R$5.000 para bandas, para bandas de música, esse valor deveria ser colocado não só para bandas de música, mas para todos os coletivos, porque nós temos aqui, de repente, uma das ações de preservação e valorização do patrimônio pode ser um grafite bacana, tendo por base a história de Itaúna, para ser feito na prefeitura, na sede da prefeitura, que ia ser maravilhoso do meu ponto de vista, né? Pode ser feita na pista de skate, não interessa, em qualquer espaço público que nós tenhamos. Né? Tem coletivos aqui de arte, o Levi é um artista plástico qualificadíssimo de Itaúna, tem coletivos que poderiam fazer uma proposta. Então, quando põe só banda de música, se o Diogo contrata alguém que não é banda de música por um valor maior, ele está infringindo a lei. E as pessoas que querem também poder fazer uso desse valor, né? Um grupo de teatro tem aqui uma equipe 10, 12, 15 pessoas, a gente sabe. Então isso é um outro elemento que eu gostaria de colocar. Agradeço pela atenção. Obrigado. Muito obrigado pelas suas colocações, Angélica. Respeito muito você como artista, como ativista cultural. Bloco e meio, quando a gente pega as atas do Codempas, vejo seu nome lá, tem todo o meu respeito pelo que você plantou junto com os seus da sua época. Esse projeto específico que nós tentamos aprovar na Câmara dos Vereadores, ele trata especificamente dessa primeira parte que eu te falei. Quando nós tínhamos essa intervenção na praça da estação, a gente entendia que esses impactos de grandes intervenções geravam, ao mesmo tempo, positivamente, uma adesão de público, um desgaste muito grande quando se tinha o intervalo e a dificuldade de dar continuidade. Nós, no primeiro momento, pensamos em dividir esse valor para pequenas intervenções. O único motivo de tentar fazer esse projeto ter força de lei era que, se eu faço esse caminho através da tributação municipal, eu tenho retenção de imposto. E essa retenção de imposto, ela subtrai quase 15%, dependendo da nota que o artista for tirar. E nós colocamos nesse projeto de lei também, direcionando, entendo sim, é totalmente pertinente, talvez pensar um valor maior. Mas a gente coloca no artigo 4º uma força em que o edital seja soberano à portaria de lei. Então, a gente entendia. A gente tem um projeto de lei, aprovamos o projeto de lei, e o objetivo do projeto de lei, eu deixei bem claro na conversa que eu tive com o vereador, eu falei, Léo, nós não estamos falando de recurso do fundo do artista, nós estamos falando de uma intervenção patrimonial. Eu quero promover, apoiando determinados artistas com ação de salvaguarda. Então, eu nem posso falar que é tipo de cachê, mas eu posso falar que um músico, uma peça de um teatro solo, onde a pessoa vai fazer um espetáculo, ele vai receber um apoio para uma intervenção de salvaguarda de R$500, é o que nós podemos ofertar com o orçamento que a gente tem. Porque eu entendo que, se a gente for por um outro caminho, nós até desistimos da lei já. Porque a gente existe. Existe uma série de ações para chegar nesse momento em que o projeto foi apresentado. Ele passou pelo Codempas, o Codempas deliberou, fizeram as considerações e colocaram em caixa alta. De hoje a gente quer que essas intervenções não sejam apenas para a música, sejam para a música, para a dança, para o teatro, para o artesanato. Então a gente coloca, entre outros, para fazer uma abrangência.
tem uma preocupação muito grande na interpretação desse projeto. A gente não queria que isso virasse um mecanismo da prefeitura contratar os artistas. Porque no festival que a gente fez no Carnaval, nós pagamos cachê de R$5 mil para as bandas. Eu considero cachê justo. Nós fizemos peças teatrais, nós conseguimos pagar o mesmo cachê em certas intervenções. Então, ali é um apoio às ações de salvaguarda, à questão patrimonial. Era um projeto totalmente direcionado, podendo usar uma fração minúscula do recurso do Fundo Municipal. Nós fizemos isso baseado em R$25 mil por ano. Hoje nós tivemos na nossa pasta do FUNPAC R$1 milhão. E essas ações têm sido feitas para poder trocar o telhado da biblioteca por quase R$400 mil, a troca de telhado, as melhorias de pintura, toda a intervenção interna, e tem uma responsabilidade por trás de como usar esse dinheiro. Só que a gente entende que promover uma ação, por muitas vezes na Praça da Estação, sem trazer um corpo artístico, por muitas vezes não gera uma adesão maior. Então nós pegamos esse valor e dividimos ele no primeiro momento, pensando especificamente nas ações patrimoniais. Por exemplo, eu posso fazer uma intervenção na biblioteca, se esse projeto estiver tramitado, e promover uma roda de conversa infantil com representantes das artes cênicas, fazendo um número de 1 hora e ele ser premiado por R$500, longe de falar que são cachê. Isso tinha que ter sido colocado em caixa alta, porque o nosso intuito era apoiar as ações de salvaguardas patrimoniais. Eu até comentei com o Léo que tipo assim, a gente tem hoje a obrigação de criar uma lei de incentivo à cultura. Esse é um desafio que eu estou trabalhando. Nós já conversei com várias partes do organograma da prefeitura, e uma delas foi o secretário Diógenes, que se prontificou a estudar uma maneira onde as concessões de terrenos de Itaúna direcionem 1% para o Fundo Municipal de Cultura. Esse tipo de ação já acontece com algumas secretarias. O desenvolvimento social recebe uma porcentagem dessas intervenções quando tem uma cessão de terreno. Nós estamos levando isso para a cultura. Dessa forma, a gente pode ter um Fundo Municipal de Cultura com recursos e liberar editais onde a gente pode pagar artistas. Então foram caminhos que eu até comentei com ela, até também, talvez a emergencialidade que ia aprovar isso para colocar um museu funcionando nas nossas ações de salvaguarda, eram gritantes. Então nós vamos planejar melhor esse momento, retroagimos com a ideia do projeto, talvez não seja a hora de fazer isso. Vamos continuar premiando os artistas a título de cachê, como está sendo feito, como já está sendo feito. Eu lancei, estou colocando direto essa questão, porque eu vejo vereadores mandarem emendas positivas para todas as secretarias. A cultura tem muita dificuldade de receber emenda positiva, muitas. Esse quando manda, às vezes manda para equipamentos, mas para as intervenções de contratação de artista, eu nunca recebi. Eu lancei o desafio com o Léo, eu vou fazer questão de participar, eu vou fazer questão de escutar, eu quero tentar. O Rio Parabéns. Pela primeira vez nós recebemos, você está certíssimo, R$20 mil, mas assim, ao longo, eu estou aqui desde 2018. Eu levei o projeto da Secretaria de Cultura para a Câmara dos Vereadores em 2019. O Léo não era vereador e muito menos ele era vereador. Então, eles levam o movimento para dentro da oficina, fazem grafite, fazem hip hop, fazem um coletivo cultural. Eu falei assim, o que nós precisamos fazer? Estreitar com os coletivos a ideia e ocupar. No primeiro momento tem que ocupar. É uma conversa que ela teve, o sonho milionário, que eu preciso de força para fazer isso. Existe um morador lá dentro. Vocês precisam de entender que para a prefeitura tomar partido numa situação de desapropriar alguém, isso é muito melindroso, é muito difícil. Mas se tivermos os projetos, se tivermos o conteúdo para executar e nós ocuparmos o projeto, isso pode sair do papel. Então, assim, existe sim essa preocupação. Nós temos olhares para os dois extremos, são duas estações maravilhosas, são dois pontos extremamente riquíssimos, culturalmente falando, mas que ainda não conseguimos recursos. O primeiro projeto de avaliação da estação de Santanense, a restauração dela foi R$500 mil. E ali eu não posso fazer uma obra. Para vocês entenderem, quando a gente tem um bem protegido, tombado, a única intervenção que a gente possa fazer nele é a restauração. Você tem que restaurar aquele bem a sua originalidade. Você não pode trocar a cor da tinta dele, você não pode trocar o contexto de gesso da parede, você não pode trocar o tipo de telhado que era utilizado.
E nós, quando apresentamos esse projeto, ele inclusive trouxe uma ideia de flexibilizar a restauração dele, até possibilitando que esse restauro tivesse na sua fachada a permissibilidade de sofrer grafites, ações culturais do grafite, anualmente. Então vai ter um grafite esse ano, vai ficar durante um ano em cartaz, ano que vem reserva e faz outro grafite. Isso é um projeto de andamento, mas a gente precisa de muita força de certo papel. Preciso que vocês entendam também, gente. Hoje, por exemplo, na cultura, nós temos 25 ofertas de oficinas culturais. A de violão teve 200 inscrições. A de teatro teve 200 inscrições. Tem oficinas culturais que tem 3 inscrições. Isso é gratuito. Essas pessoas não sabem. A dificuldade que nós temos de levar essa informação para as pessoas tem que ser compartilhada com cada um de vocês. Eu vejo os instrutores aqui hoje motivados. Eles ganham o seu salário, mas ao mesmo tempo levam essa ação de promover o que nós temos de melhor culturalmente falando. Isso são equipamentos que nós temos aqui dentro hoje, ofertados gratuitamente, que as pessoas também não participam. Poderíamos ter, como nós conversamos com a Irene na época da casa do Centro da Juventude, nós tínhamos uma oficina de costura. Eu falei assim, não, o Centro da Juventude não tem que ter costura, tem que ter moda, uma coisa mais escolar, e isso é só conversando para entender. Então, eu concordo que nós temos que nos debater e ver sobre as ideias para que a realidade do que eu estou fazendo aqui de forma passageira, porque isso aqui é uma cadeira não permanente da minha passagem, me sinto lisonjeado por estar aqui como primeiro secretário de Cultura e Turismo, apesar de todas as dificuldades apresentadas para chegar nesse momento, que nasceram exatamente como você falou lá atrás, as pessoas plantaram, e hoje estou colhendo um fruto que foi plantado não por mim, por gerações que fizeram isso. Mas a responsabilidade tem que ser dividida com vocês. Nunca teremos uma cultura expansiva, produtiva, se as pessoas não verem e sentirem que existe um corpo de pessoas que falam junto à cultura. Então, esse desafio de a gente responder essas perguntas, trazer essas demandas, não pode ficar só nessa reunião. Uma vez eu falei com um amigo meu telefone, para citar o nome dele, ele vinha aqui, trazia a demanda do nicho cultural dele, chegava e levava lá para o nicho cultural dele. Professor, está errado. Aqui é Rua Antônio Conrado 55. Fala para eles virem aqui. Subir as escadas, conhecer o panel que eles têm, tem um piano aqui parado, tem um palco de teatro ali, tem a área externa, nós temos áreas, as pessoas têm que vir. Não podemos ficar na zona de conforto para poder alimentar o nosso equipamento cultural. No último festival de canção que nós tivemos, que a premiação foi de R$10 mil, quem levou o prêmio foi um artista de São João morreu. O último festival de teatro que nós tivemos, o prêmio ficou dividido em Itaúna de Nópolis. Tem pessoas de outras cidades sabendo mais do que pessoas daqui das intervenções culturais. Eu fiquei sabendo, eu sei que as questões de informação nem sempre vão chegar igual a gente quer, não. Não tem condição da cultura ir lá, bater na porta de cada um de vocês. O pessoal do Reinado que está aqui, eles vêm aqui toda semana, eles vêm garantir que a festa vai acontecer, eles brigam, eles cobram, a gente fica na saia justa, mas acontece. Então, quando a gente quer propor uma coisa, uma ação em conjunta, esse start que nós estamos dando aqui hoje é uma responsabilidade minha por representar vocês, mas de vocês para manter o coro, para quando eu for bater na porta do Léo, ele olhar para o seu joelho. Tem tanta gente cobrando assim, vamos brigar, ele vai chamar outras pessoas para brigar com ele, e assim um efeito coletivo. Porque eu entendo que todos nós aqui temos o mesmo interesse. Ninguém aqui quer prejudicar o setor cultural. Eu vivo no meio cultural. Tem 25 anos que eu vivo na minha profissão, fora daqui. Então tenho total respeito pela classe, total carinho. Eu sei que ele quer ganhar um cachê. Eu sei que quer levar o nosso nome para poder ganhar o nosso nome de cada time. Então é muito importante que a gente olhe nos olhos, cada um falou, é sério, tem que fazer mesmo. O Léo, quando veio aqui trabalhar nos projetos do teatro dele, tem uma vez que ele veio aqui com os dois, não sei nem como é que ele veio andando, ele veio com os dois joelhos quebrados e parou lá em cima. Eu falei com o Ralf, está vendo a diferença? De quem quer promover cultura, ele veio todo engessado e parou lá no terceiro andar para conversar projeto de cultura comigo. E sem cutucar, ele tem muito esforço aqui no rosto que eu nunca vi aqui para trazer projeto, para brigar comigo quando fiz certas situações. Eu estou aqui para isso mesmo, não estou aqui para ser confortável para mim, não. Eu posso falar, modéstias à parte, diante do investimento que nós fizemos no Carnaval de Itaúna, que eu fui duramente criticado por fazer uma gestão do Carnaval o maior da história de Itaúna, com controvérsias, tirou a tradição da prainha, Carnaval já foi. Nós colocamos o nosso Carnaval como o melhor Carnaval do Centro-Oeste inteiro. Não sou eu que estou falando, não foi a Globo que falou.
E apanhamos para fazer isso. Mas aí falaram assim, o Diego gastou 2 milhões no carnaval, só queria corrigir. Nós investimos 2 milhões no carnaval. Porque tinha bloco de carnaval recebendo cachê, artista local recebendo cachê, produtores culturais recebendo cachê, empresas de sonorização, de iluminação, varredor de rua, pessoal do trânsito, isso é investimento no setor cultural. E nós fizemos isso e garantimos hoje, para o ano que vem, nós temos uma oferta turística da nossa parte, de trazer, como eu fiz pesquisas, Itaúna não tinha nenhuma vaga de hotel no carnaval, nenhuma. Nós conseguimos enxugar a nossa oferta de espaços públicos, porque a cidade ficou lotada. A gente não conseguiu promover isso ainda para as pessoas entenderem, mas teve pessoas em Itaúna que alugaram as suas casas para pessoas de fora passar o carnaval. Pode um Airbnb aqui em Itaúna. Imagina se isso vira uma coisa cultural, o nosso carnaval. Deixa eu só render aqui, a Ellen pediu primeiro aqui, né? Eu já passo para você. Eu estou falando com o doutor Modesto, que conhece como jornalista, mas eu estou falando aqui, nós como capoeirista, do grupo Giga. Eu sou jornalista, mas estou falando aqui como capoeirista, representando o grupo Giga, o mestre Natador. E eu não sei se eu entendi bem, mas você falou que o Plano Municipal de Cultura já está pronto. Está passando na televisão. E como é que foi a discussão do Plano Municipal de Cultura, a elaboração? Como que a gente pode acessar? Ainda dá tempo de participar? Dá tempo de acessar. O Plano Municipal de Cultura, gente, para vocês entenderem, quando veio a pandemia veio e ela trouxe várias questões emergenciais. Para que nós, à época, conseguíssemos receber recursos da Lei Aldir Blanc, eles cobraram algumas ferramentas para os municípios se organizassem. Um deles era um conselho ativo, que precisava ser chancelado pelo Conselho para acessar a plataforma Mais Brasil, que foi por onde veio esse recurso. Eles precisariam de um plano de cultura, de um diagnóstico cultural. Então, diante da questão emergencial, nós pegamos as informações que tínhamos, ativamos o Conselho com o consentimento que poderia ser feito de forma emergencial, era tudo diante da pandemia, não tinha tempo hábil. Eu posso falar à época, até um artista nosso que veio a falecer na pandemia, nós, quando conseguimos levar a cesta básica na casa dele, ele estava 2 semanas comendo arroz e tudo. E assim, a gente pôde, eu fiz lives à época da Aldir Blanc, e uma das lives que eu fiz, a gente conseguiu levantar 20 toneladas de alimentos. E eu fui pessoalmente entregar em cada uma das casas. Eu pude ver com os meus olhos que naquela época, várias pessoas estavam com dificuldade. E o que nós fizemos diante dessa situação? É uma lei emergencial. Eu lembro dos artistas brigando, porque uns faziam cadastro e outros não faziam cadastro. Nós entendemos que a questão emergencial era urgente. Então, nós providenciamos um plano de cultura, inserimos na plataforma, fizemos todas as ações para colocar esse projeto apto para receber recursos do governo federal. Então, esse plano municipal de cultura que nós temos hoje é um plano que está vigente, é um plano totalmente flexível, ele está disponível. Se alguém quiser sugerir qualquer ação, quiser sugerir qualquer intervenção, é só a gente parar e promover essa ação do plano municipal. Mas a maneira que ele foi composto à época com outras ferramentas foi diante da pandemia, a gente precisava de um tempo rápido para resolver o problema e esse recurso chegar como chegou à época da Lei Aldir Blanc. Então, ele foi elaborado em 2020. 2019 e 20. 19 e 20. Isso. E a gente pode acessar ele em algum lugar? Para Pode. o site da prefeitura? Pode. Então, Vamos? eu peço para encaminhar para você, ele vai subir, ele hoje está dentro da plataforma Mais Brasil. Esse plano fica dentro de uma plataforma, mas eu peço para disponibilizar para você, disponibilize para todos os artistas também, prefeitura. Então, seria importante abrir um plano, então, no próximo ano, né? Sim, Para que a gente possa participar dele. perfeitamente. Eu tenho uma arroba para compartilhar com vocês, arroba secretário de Cultura e Turismo, vou disponibilizar para vocês, já passo já. Léo, você tinha levantado a mão para fazer uma pergunta? Por favor, você. Tá ligado. Eu estava, boa noite a todos, presidente. Eu estava com você no Centro da Juventude, da primeira vez que você foi lá, na Comida de Catarina. O Centro da Juventude, sempre, a maioria que está aqui, a taxa estava ali a placa, estava e você foi lá e fez
uma promessa para todos que estavam lá sentados naquela mesa redonda, que abriria o Centro de Juventude novamente. No corrido, você até uma matéria no jornal, que eu falei sobre a pintura cinza de um jovem que estava lá, foi, né, veio a falecer e foi apagada, a história de um jovem foi apagada. E aí você prometeu outro lugar, falou, e agora você fala outra coisa aqui, totalmente diferente daquela reunião com nós lá do Centro de Juventude, que não tem recurso. Naquela vez você falou que tinha recurso. Não. Não. Não tem como afirmar que recurso. O projeto da secretaria, como eu expliquei, ele já vem com o orçamento. Nós temos projetos para chegar a uma casa e construir um centro de juventude. Isso existe. Aí, eu estava desde o começo, Penha, a Lide, o Pedro e outras pessoas que estavam lá na ocupação daquele espaço. Aquele espaço, na hora que foi realizado, ele estava abandonado. E aí não tinha nem caixa d'água, para se ter ideia, muito menos bebedouro. O espaço foi entregue para a gente totalmente sujo, limpando o espaço, fizemos trabalho voluntário naquele espaço, cuidamos daquele espaço para ele chegar até onde foi, onde ele chegou, né? Fizemos várias intervenções lá. E não só trazendo benefício de fato para a sociedade mesmo. No cadastro de Brumadinho, fizemos grupos reunidos, mandando cesta com apoio do supermercado Viena, até da prefeitura também. Jovens bateram porta em porta para ter arrecadação. No desastre da chuva, jovens que estavam lá, o Centro de Juventude também, ajudaram na criação de ajudar o Polo Positivo JK na época. Se conheceram de lá, foi uma união que abraçou hoje nós somos muitos colegas. Precisamos do Centro de Juventude, sim. Precisamos daquele espaço. Nós precisamos, então, no caso de depressão, vários problemas. Aquele espaço, ele abriga essas pessoas para não dar criminalidade. O índice de jovem assassinado está aumentando, então. E o jovem quer uma válvula de escape, o jovem quer um espaço para se expressar artisticamente. Eu sei que gasta, uma casa em si gasta, mas por que não fazer do jeito que estava lá, estava dando certo? Porque não tinha nada. Tinha uma funcionária, a Renata, que eu lembro que até hoje foi a única, que foi para lá. Os meninos do F9, dança na JK, eles tinham um lugar para ligar a caixa de som deles, não precisava dessa bateria, tinha um espelho para eles verem qual é o movimento deles. Tinha o telefone deles, o próprio recurso, para gravar um vídeo bem com uma iluminação boa, tinha a segurança que estava lá dentro da noite, sabe? E aí não tem esse espaço mais, não tem uma água, não tem um lugar para colocar. Então, assim, precisamos do espaço, um espaço seguro que abrigue esse jovem o dia para ele marcar. Aí você fala que aqui está aberto sim, mas a gente pode se expressar da mesma maneira que pode se expressar dentro da juventude. Eu sei que vocês foram lá no CRJ, no Belo Horizonte, e vocês viram aquele espaço aí. Aquele espaço foi feito de ocupação. E a gente tem um espaço imenso na nossa cidade, que não é falado muito, mas que conta a história de toda Minas Gerais, que são os mercadões. Tinha um mercadão também. Por que aquele espaço é um espaço público e ele é do governo federal? Bom, eu entendi. E aí não é levado para a praça? Mas por que não achar outro espaço e ceder o espaço para jovens voluntários que querem lá dar aula, ensinar seu artesanato, com Wi-Fi, com telefone, sabe? Eu lembro na época que o Centro da Juventude criou o Instagram e entrou em contato com esse jovem por a gente próprio. E a gente tinha várias outras parcerias. O Yoga Central começou lá, Amigos da Cachoeira, que é um projeto de meio ambiente, começou lá. Os meninos do Rio tinham um espaço lá, um espaço seguro. E aí, como que faz agora? Porque não tinha verba também, mas o espaço existia. E na hora que esse espaço é tirado da gente, a gente sente. Como um filho. Se eu tenho uma amizade, eu deixo sair toda amizade forte, e faz um trabalho social e continua resistindo do mesmo jeito
no Centro da Juventude abrigava nós todos, por que não criar agora? Por que essa desculpa de recurso? Exatamente precisa de recurso, né? Por que não só abrir a casa, deixar o povo ocupar aquele espaço como deve, como era antes? Existe um trabalho de responsabilidade que a gente tem nos projetos que já foram iniciados antes mesmo de a gente estar aqui. Os projetos das oficinas culturais acontecem então desde 2010. Esses projetos, por sua vez, empregam várias pessoas. Então, hoje aqui na Secretaria são 25 profissionais. No esporte são 17, desenvolvimento social uns 15. Nós estamos falando de quase 100 profissionais que dedicam seus tempos a dar as oficinas culturais. No Centro da Juventude não era diferente, lá tinha o pão dos jovens, mas tinha também as oficinas culturais que acontecia lá. Quando a gente teve que entregar o imóvel, eu até expliquei isso bem, quando a gente teve que entregar o imóvel, não foi porque eu quis, me solicitaram o imóvel, eu precisei de improvisar. Quando nós achamos essa casa para alugar aqui, demorou-se 6 meses para conseguir alugar uma casa. É tudo muito burocrático na prefeitura. Você tem que conseguir 3 orçamentos, tem que conseguir uma avaliação de imóveis, tem que conseguir reformar um imóvel. Quando conseguimos levar o projeto para lá, nós estamos há 2 meses com um letreiro para colocar a Casa de Cultura e Centro de Juventude e ninguém proibiu os jovens de entrar lá dentro. A questão de a forma com a qual vocês vão ocupar lá dentro, se infringir a lei, tem que responder perante a lei. Mas não tem ninguém falando que não pode ir lá. É uma casa improvisada. Nós temos um projeto de construção de um centro cultural, foi avaliado em 15 milhões de reais, estamos buscando recursos, já conseguimos aprovar o projeto, o anteprojeto já está pronto. Aqui vai ser construído um prédio de 5 andares que vai comunicar com a acessibilidade que esse prédio de hoje não tem. A nossa galeria aqui em cima, eu não consigo ofertar uma exposição de galerias de forma legal, porque o cadeirante não chega lá em cima. Então, quando nós construímos esse projeto, o Centro Cultural aqui na parte de baixo, só um segundo, não dá, o cadeirante não passa por lugar, nem chega ali não. Tem que usar a câmara. Só que como eu faço uma exposição de artes, como funciona no horário da câmara, e na parte da noite eu tenho que depender de uma segurança, enfim, ele se torna inviável, não se sustenta para que a Secretaria de Cultura consiga fazer. A Câmara é um poder diferente da Secretaria de Cultura. O que nós fizemos, que nós aprovamos, foi a construção de um edifício aqui. Esse projeto existe, esse projeto já está na sua fase final. Nós temos parceria com vários órgãos que vão trazer recursos para que esse projeto aconteça. Agora, sobre o Centro da Juventude, nós temos uma casa. Pessoal, nós vamos ter um espetáculo aqui hoje. Está marcado para acontecer às 20 horas e o bordeiro vai acontecer aqui. Eu vou responder mais uma pergunta, vou concluir a dele e eu proponho que a gente faça na próxima roda de conversa de forma mais tematizada, voltada para falar da Paulo Gustavo. Mas só para concluir, o Centro da Juventude está aqui, do lado do Gabriel Araújo. A hora que você quiser ir lá, seja para tomar um café, seja para você conhecer e externar a sua vontade de levar seu grupo lá, é só você ir. Inclusive, falei, pessoal, nós temos a área externa aqui hoje. Para nossa maior tristeza, quando não tem ocupação cultural, quem ocupa é o adulto de rua. Não tem ninguém dançando grafite. Muitas vezes o filhote vem cá e faz a intervenção da capoeira lá. Eu já vi e parabenizo pelas diversas vezes que ele trouxe o projeto da capoeira para cá. Estou falando em área externa, por diversas vezes, quando não tem intervenção cultural, quem ocupa aquele espaço são moradores de rua. Eu fico feliz de ver o filhote, por diversas vezes, trazer gente de várias cidades que traz o evento para cá. Mas não é só do filhote, pode ser do hip hop, pode ser do grafite, pode ser de quem quiser. O espaço está aqui. Ninguém está proibindo os artistas de terem acesso. E pelo contrário, hoje eu tenho equipamento da cultura, se quiser fazer um hip hop lá, pode ter esse equipamento. Não tinha equipamento. O filhote, quando ele vem aqui fazer a intervenção dele, o som que ele usa é o nosso. E com muito prazer a gente presta para ele poder fazer a intervenção dele. Só um minutinho. Fala muito sobre patrimônio, né? Sobre o que é patrimônio, que pode ser visto como patrimônio. A capoeira é patrimônio da humanidade. Né? A capoeira é o único esporte que é patrimônio da humanidade. Nenhum outro esporte é patrimônio da humanidade. Eu estou aqui para representar a capoeira. Eu acho que quase todos aqui, dele, a pessoa já passando na minha mão, já falam nesses 4 cantos de Itaúna. Né? Então eu tive o prazer de chegar em Itaúna. Eu sou um representante da capoeira, eu não carrego bandeira, né? Eu sou de uma escola que é a da capoeira, é a Associação Brasileira de Apoio e Desenvolvimento da Arte Capoeira. Tem representação em todos os estados do Brasil, mais de 80 países. Então, Júlio, vamos ter você aqui na cadeira, eu te agradeço que eu vim procurar. Eu tive que vir procurar
saber conversar, saber como conversar, né? Porque quando toca o berimbau e joga capoeira, qualquer um pode fazer. Ser representante da capoeira não é qualquer um. Inclusive, na Lei de Blanc, quando ele foi convidado no inciso 2, eu falei, ó, o dia que você quiser vir aqui para você fazer essa documentação, estamos lá. Todos os dias que eu chegar, eu já estava no céu. Eu acho que essa relação tem que ser mantida. Vamos prolongar. Então, eu digo o seguinte: nós temos as ações, essas ações acontecem mensalmente, até eu vou deixar um convite do nosso amigo mestre cantador, tá? O Silvio teve na semana vez passada, né, Silvio? Nós fazemos as ações mensalmente para a comunidade capoeirista de Itaúna, a rapaziada do Rio do Rock, que eu admiro também aí, para participar. Eu acho que está faltando mais união, né, coisas bacanas aí para poder contribuir. Obrigado, Júlio. Desculpa aí, então. Obrigado a você, meu amigo. Gente, eu preciso encerrar, o bordeiro da festa já vai começar. Boa noite, pessoal. Eu sou a Bel de Aracaju para falar aqui. Assim como nós trabalhamos na Lei Federal com imposto de renda, estadual com ICMS, muitas cidades utilizam o ISS para o municipal que seria o caminho, né? De profissionais liberais, etc. Outra coisa, a questão da Paulo Estado, tem discutido muito a questão de trabalhar com subcomissões, né? Inclusive os a Secretaria Estadual está disponibilizando os representantes de Minas Gerais que podem vir para uma roda de conversa. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Porque facilita mais, né? Diante do que a Bel falou, no dia 16 de maio, agora, eu faço um convite para vocês. Nós fizemos a chavinha virar, criamos a secretaria. No dia 16 de maio, nós vamos fazer um coquetel aqui, onde nós iremos inaugurar a Secretaria de Cultura e Turismo. E nessa roda de conversa, a gente vai propor também um bate-papo dentro do teatro. Vamos falar mais da Paulo Gustavo, vamos falar mais dos nossos projetos. Eu acho extremamente importante que vocês venham e ocupem o espaço de vocês. A proposta para esse dia é que a gente aceite que nós somos uma secretaria e busquemos com mais vigor as campanhas que nós temos trabalhado. Nós fizemos um convite para a mesa diretora do IEFA e alguns membros da secretaria para vir falar exatamente sobre esses caminhos onde a gente pode tentar tramitar projetos para trazer recursos do fundo. Esse projeto do INSS, a gente já até fez um projeto com o secretário de Finanças e esse projeto já está tramitando. Existem várias ações para tentar caminhar em relação ao futuro do esporte e cultura. Nenhuma delas ainda chegou de forma conclusa. Tem que estudar plano diretor, tem que fazer várias intervenções e a gente está caminhando para isso. Sem delongar demais, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Se vocês quiserem... Talentos de Minas no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Talentos de Minas, aqui seu talento tem valor.